Os bolsonaristas surtaram completamente de inveja com as fotos do Lula e do Emmanuel Macron, presidente francês, em momentos de descontração e intimidade, algo que o Bolsonaro nunca teve com nenhuma outra liderança. E diante desse cenário de prestígio internacional do Lula, os bolsonaristas eles se doem. Principalmente o Eduardo Bolsonaro, que tinha pretensões globais para o pai e o pai é um insignificante. Então, em toda essa raiva e frustração dos bolsonaristas, porque eles são frustrados, ressentidos, eles começaram a atacar a Janja, mas sem motivo algum para os ataques. Ficou feio, mostrou que eles só são invejosos. E o que você achou dessas fotos do Lula e do Macron? Vai rolar um casamento, como o pessoal tá brincando? E esse surto de inveja do Eduardo Bolsonaro? Mostra que ele e o papai são insignificantes? Se você curtiu esse surtinho invejoso, deixa o like e se inscreva no canal. O Emmanuel Macron, ele é presidente francês. E ele veio até o Brasil passar alguns dias e chegou em Belém, lá no Pará, para ver a Amazônia. Lula e Macron fizeram um passeio de barco ali pelo Amazonas, porque diferentemente do que os bolsonaristas acreditam ou não conhecem, Macron tem sim preocupações com a Amazônia, porque a Amazônia ela também faz parte do território francês. Mas como assim? Porque a Amazônia está ali na Guiana. E a Guiana Francesa é um território avançado da França. Então o que acontece na fronteira com a Guiana e o Brasil, e principalmente a preservação da Amazônia, também é de interesse do presidente francês. E aí Lula e Macron tiraram fotos com momentos de intimidade, descontração, andando pela mata, né? Embaixo de uma samaúma, depois num passeio de barco ao pôr do sol, Lula caminhando com Macron de mãos dadas, momentos de descontração e intimidade que o pessoal começou a brincar, falando que era ensaio pré-wedding, ou seja, um ensaio pré-casamento do Macron com o Lula. E isso mostra algo que Bolsonaro nunca teve, que era prestígio internacional. Bolsonaro sempre forçou prestígio, né, intimidade com Donald Trump, mas nunca conseguiu. Só mostrava subserviência e mostrava que ele mesmo se sentia desconfortável de estar ali, porque Bolsonaro nunca foi digno de ocupar a presidência da República. Nem os garçons quiseram conversar com ele lá na reunião do G20. E tudo isso provoca uma inveja gigantesca no Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, de todos os filhos do ex-presidente, é aquele que mais tem pretensões globais. Ele quer ser visto como sendo um grande pensador, uma grande liderança da extrema-direita global. Porque o Eduardo Bolsonaro sempre foi um tonto. As pessoas olhavam para ele e o ridicularizavam. Então ele quer mostrar que todas aquelas teorias amalucadas e estúpidas dele possuem relevância. Porque ele quer esfregar na cara de todo mundo que sempre debochou, que sempre falou que ele era uma pamonha, que ele é um grande pensador universal. Por que isso? Porque ele é um fracassado, ele é um frustrado, porque ele nunca teve o reconhecimento intelectual que ele gostaria, porque ele nunca estudou na vida direito, então ele se sente menosprezado. Ele nunca conseguiu superar essa frustração, por isso que ele é um fracassado. Ele quer um prestígio para o pai que o próprio Bolsonaro não deseja, mas ele projeta no pai aquilo que ele gostaria. A mesma coisa do Carlos, que criou o mito Bolsonaro. O Bolsonaro é uma invenção do Carlos. O Bolsonaro, a partir de 2017, 2018 para cá, o Carlos projetou no Bolsonaro algo que ele, Carluccio, nunca conseguiu atingir. O machão, o viril, o mito. É muito interessante, né, como que eles projetam em Bolsonaro aquilo que eles, os próprios filhos, não conseguem ser. Mas é claro que o Macron teria uma relação muito próxima com o Lula, porque a relação dele, Macron, com Bolsonaro sempre foi uma relação péssima. Sempre foi muito ruim. E por quê? Por conta de todos os problemas ambientais e o desprestígio ambiental que Bolsonaro provocou. Tem a preocupação, como nós falamos, com a Guiana, então a Amazônia também é algo de interesse da própria França, mas o Bolsonaro via tudo isso, essa questão amazônica, de preservação ambiental, como sendo uma grande teoria da conspiração internacional, baseado naquelas teorias do Olavo de Carvalho, que o Bolsonaro nunca leu, mas era trazida até eles pelos filhos do Bolsonaro. Então Bolsonaro falava que a esposa do Macron era feia, o Paulo Guedes ia lá e também
falava, o Nicolas Ferreira recentemente falou que a esposa do Macron era feia, né? Que eles tinham inveja da Michelle, aquela bobagem toda. Uma bobagem que não cabe a um presidente da República ter esse tipo de comportamento, um comportamento de vira-lata, cachorro vira-lata. Era isso que o Bolsonaro era. E o ápice dessa situação tensa com Macron aconteceu em 2019, quando o Bolsonaro iria receber um embaixador francês e momentos antes da reunião eles desmarcaram. O governo brasileiro desmarcou. Falou que havia um compromisso inadiável na agenda do Bolsonaro e horas depois o Bolsonaro postou um vídeo em uma rede social cortando o cabelo. O compromisso inadiável de Bolsonaro era o corte de cabelo. Foi uma reação do Bolsonaro ao governo francês devido a uma fala do Macron, a uma pressão internacional, algo do tipo. Então o Bolsonaro mostrou que era mais importante cortar o cabelo do que se encontrar com o governo francês. Olha só, cara, esse é Bolsonaro, um ridículo, um completo ridículo, que está tendo agora ataques de inveja por conta do prestígio internacional e do Lula, e eles estão concentrando os ataques à Janja. Porque a Janja batizou o submarino, né, que foi inaugurado, lançado com o governo francês e o governo brasileiro, e a Janja postou um vídeo tomando um suco de uma fruta local, promovendo um produto local. E aí o Eduardo Bolsonaro começou a falar da dengue, o Nicolas Ferreira falou que a Janja está deslumbrada, um monte de asneira, um monte de dor de cotovelo, porque a postagem da Janja não tinha absolutamente nada demais. Se no começo do governo Janja tinha problemas de deslumbramento, ia ao exterior e entrava em lojas caras, lojas de grife, deu escorregadas, agora não. Esse vídeo da Janja não tem nada, ela não expõe absolutamente nada. Ela não provoca nenhum tipo de impacto à imagem do Lula. O que ela fez ali foi promover um suco de uma fruta local. Que pode despertar uma curiosidade, pode despertar um interesse, pode fomentar uma venda, um comércio. Então assim, completamente descabida essa surtada bolsonarista com a Janja. O que foi interessante também, eles estão fulos da vida com esse submarino, né? Porque era para ter sido inaugurado no governo Bolsonaro e não foi. O Lula, ele foi muito esperto também nessa chegada do Macron, porque ele fez vários acenos aos militares. O Lula não quer enrosco com o militar. Uma parte da militância de esquerda ficou chateada com o Lula, porque ele não quer nenhum tipo de menção ao golpe de 64, nada de repúdio, não quer nada. O Lula quer passar uma borracha nisso, olhar para frente e não para trás. E ele está completamente certo. Porque o que o Lula não precisa nesse momento são de tensões desnecessárias com os segmentos da sociedade que vão pressioná-lo no Congresso. O Lula não precisa disso. Então ele aproveitou a vida do Macron, fez acenos aos militares, mostrando que ele não quer nenhum tipo de problema, porque ele vai ter muitos problemas no Congresso. A sucessão do Arthur Lira está posta. O Lira, ele está tentando de tudo para conseguir fazer o seu sucessor, porque o futuro político dele depende disso. Ele vai até buscar anistiar Bolsonaro, criando conflitos com o STF, porque ele já fez a sinalização com o Chiquinho Brazão, foi uma provocação ao STF, falaremos disso em um vídeo futuro, então se inscreva no canal e ative as notificações. E o Lira vai se bolsonarizar cada vez mais. Isso é um problema. Lula não quer enfrentar essas resistências no Congresso e não vai dar munição para essas pessoas, criando crises desnecessárias com as Forças Armadas. Porque o que Lula precisa nesse momento é tranquilidade para negociar com um Congresso extremamente hostil.